Bom, nosso tema número 6, controle da administração pública. Você vai estudar controle tanto em direito administrativo e você vai estudar alguns pontos de controle em direito constitucional. Aqui você vai entender essa sistemática do controle. E alguns institutos, alguns pontos dessa matéria, você vai aprender com maior densidade em direito constitucional. Papel do Tribunal de Contas, os remédios constitucionais, mas aqui de uma forma ampla, nós vamos trabalhar essas ferramentas de controle. E o que é o controle da administração? Você precisa lembrar que a administração pública, o agir dela é voltada para o bem-estar social. A finalidade dela é sempre o interesse coletivo. E essa temática controle, ela busca explicar a existência de ferramentas jurídicas, ferramentas administrativas que vão balizar, que vão buscar fiscalizar, que vão buscar corrigir atividades da administração pública. Sempre o quê? Sempre em prol da coletividade, sempre em prol do bem-estar social. Então, por conceito, você pode colocar o seguinte: conceito de controle. Coloca aqui conjunto de procedimentos, mecanismos que fiscalizam, orientam e corrigem as atividades da administração pública. Sempre com o intuito que de evitar abusos, arbitrariedades, ilegalidades de uma forma geral. Pessoal, às vezes eu estou com um olho aqui, outro aqui, porque eu tenho que ter cuidado da minha escrita não ir para trás da minha imagem aqui, do meu vídeo. Aqui, ó. Então eu fico sempre balizando aqui para não ultrapassar, não extravasar e minha escrita não ir ali para trás, tá bom? Então é um olho no peixe, outro no gato. Bom, então esse é o controle. Toda essa temática no que diz respeito à fiscalização, orientação, correção das atividades da administração pública com o intuito de quê? Evitar arbitrariedades, evitar ilegalidades. Essa é a temática controle da administração pública. E aí existem algumas classificações. Então você vai entender que para que seja exercido esse controle sobre a administração pública, a doutrina faz algumas classificações. Então a primeira classificação diz respeito ao alcance e à extensão. E essa classificação ela pode ser ou pelo controle interno ou pelo controle externo. Controle interno é aquele que é exercido dentro da estrutura do próprio poder, do próprio órgão. Então você imagina hoje o Poder Executivo Federal. Dentro do Poder Executivo Federal, você tem a Controladoria Geral da União, que faz toda essa fiscalização dos órgãos, da estrutura da administração pública direta federal. E aí, vai lá no Poder Judiciário, você tem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também, que vai fazendo a fiscalização dentro do Poder Judiciário. Você precisa entender em relação a essa classificação interna e externa, é que interno, essa atividade de controle, essa atividade de fiscalização, de orientação, ela acontece dentro da estrutura do próprio poder. E digo mais, visualiza as corregedorias de um órgão. Você vai na Polícia Civil de cada estado, você tem uma corregedoria. Polícia Federal, uma corregedoria. Polícia Rodoviária Federal, uma corregedoria. Então, são estruturas que pertencem ao próprio órgão, ao próprio poder, voltadas para orientar, fiscalizar, verificar condutas, comportamentos com o intuito o quê? De evitar ilegalidade, de evitar abuso.
Então, o que você vai colocar aqui em controle interno? Você vai colocar no controle interno, que é um controle exercido dentro de um mesmo poder. E aí você lembra, por exemplo, que no Poder Executivo Federal você tem a CGU. Ó, saíram dois Gs aqui, né? Você tem a CGU, tá bom? No Poder Judiciário você tem um CNJ. E dentro de cada órgão, de todas as estruturas, então você vai na PF, PRF, você tem uma corregedoria, por exemplo. Essas estruturas são voltadas para o quê? Fiscalizar, prevenir, apurar desvios, seja de conduta, seja de contabilidade, isso tudo na estrutura interna. Por quê? Porque existe também um controle chamado externo. Esse controle externo, ele é exercido entre poderes. Então, é um poder exercendo controle sobre o outro. Aqui você sai da estrutura interna de um poder e você vai para outro poder. E aí você vai lembrar lá de direito constitucional, que é o sistema de freios e contrapesos. É um poder monitorando o outro para verificar o seguinte: olha, poder executivo, você está extrapolando aqui. Então, o poder judiciário e o poder legislativo apontam lá para o executivo e falam: ó, você está extrapolando aqui, nós precisamos manter uma harmonia. O sistema de freios e contrapesos, exatamente proporcionando um poder monitorando e fiscalizando o outro, sem tirar, é claro, autonomia, mas um poder fiscalizando e monitorando o outro, buscando um equilíbrio. Então, o controle externo, ele acontece ele é exercido entre os poderes. Entre os poderes. Você vai lembrar lá do sistema de freios e contrapesos, que é um poder monitorando, fiscalizando o outro, buscando um equilíbrio institucional. Calixto, mas qual é o limite disso tudo? Onde eu vou verificar o que cada poder pode fazer sobre o outro? A Constituição. Então, esse poder, esse controle de um poder sobre o outro, esse sistema de freios e contrapesos, você encontra determinado na Constituição. A Constituição ela vai dizer o que um órgão pode fazer, o que um poder pode fazer em relação ao outro. A Constituição ela vai dizer o que o Poder Legislativo pode fazer em termos de fiscalização, de orientação, em relação ao Poder Executivo. Tá? Então, os limites eles estão na CF. Olha, os limites estão na Constituição Federal. Limites é a Constituição Federal que aborda esses limites. Tá ok? Então é isso. Você viu que a primeira classificação é em relação ao alcance e à extensão. O controle pode ser interno, e aqui nós estamos estudando o controle da administração pública. Então, na estrutura da administração pública, você tem o controle interno, visualiza lá a CGU, visualiza as corregedorias de cada órgão. Ou você tem um controle externo, que é exercido de um poder sobre o outro, mas sempre respeitando os limites que a própria Constituição impõe. Segundo ponto de classificação diz respeito ao momento do controle. E aí você tem prévio ou posterior. Então, a administração pública ela pode estar sujeita a controles quando o ato administrativo ainda não foi produzido. Lembra lá, por exemplo, dos atos compostos, que você tem uma manifestação de vontade principal e depois uma chancela, um visto, uma homologação. E se essa homologação não acontece, se esse ok não acontece, se esse visto não acontece, o ato não produz efeito. Isso é uma forma de controle prévio. Então aqui, o controle prévio ele é exercido antes
da elaboração do ato. E o controle posterior? No controle posterior, o ato já produz seus efeitos. O ato já está aí, já está para rolo. E aí existe um controle buscando o quê? Aí vai ser corretivo, vai ter um caráter sancionatório, porque o ato já está produzindo os efeitos. Então, aqui, ele é exercido após a elaboração do ato. Então, já há uma produção de efeitos. Aqui você pode lembrar, por exemplo, da manifestação da administração pública quando ela vai declarar a ilegalidade de um ato. O ato já está produzindo efeito, o ato já está ali produzindo efeitos. E a administração verifica que esse ato foi ilegal. Então é um controle posterior. Tá? Lembra aqui da autotutela, por exemplo. E aqui você lembra de um ato administrativo composto onde não há a homologação, por exemplo. Beleza? A terceira classificação, ela diz respeito à natureza do órgão controlador. E aí nós possuímos a classificação envolvendo 3 pontos diferentes em razão do órgão. Ou esse controle ele é administrativo, que pode ser exercido pela própria estrutura administrativa. Lembra lá da autotutela? A administração pública, dentro da sua estrutura interna, controle interno, ela pode declarar, ela deve declarar nulo os atos ilegais e ela pode revogar os atos que não sejam mais oportunos ou convenientes. Isso é uma forma que a administração pública tem de realizar o controle. E aí, falamos que é um controle administrativo. O poder legislativo também pode exercer o controle da administração pública. Então, o poder legislativo ele vai poder exercer o controle sobre o poder executivo? Sim, vai respeitar os limites constitucionais, tá bom? Mas também cabe, e aí falamos que é um controle legislativo, vamos estudar. E o controle judicial é aquele exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos do Poder Executivo. Então, um poder sobre o outro. É um controle externo. Assim como o legislativo ou controle judicial é um controle externo. O que você precisa ter em mente é que são 3 formas de exercício do controle da administração em razão do órgão controlador. Ou a própria administração, e aí vamos falar em controle administrativo, que é um controle interno, exercido dentro da estrutura, ou controles externos, controle legislativo e controle judicial, tá bom? E o primeiro é o controle administrativo. Então anota aí como conceito, que é o controle exercido pela própria administração pública em relação aos atos que produzir. Aqui, pessoal, você tem que ter cuidado. O controle administrativo, ele não é exercido só pelo Poder Executivo dentro da sua estrutura. Ele é um controle exercido na própria estrutura interna do poder. Você não visualiza o Poder Legislativo e o Poder Judiciário não possuem as suas estruturas internas? Dentro do Poder Legislativo estadual, dentro do Poder Legislativo federal, você vai ter uma corregedoria. Dentro do Poder Judiciário, dos poderes estaduais, judiciários estaduais, dentro do Poder Judiciário, nas suas esferas ali, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, você possui as suas corregedorias. Então, o controle administrativo, ele não é exclusivo do Poder Executivo. Cada poder, dentro da sua estrutura, vai exercer o controle administrativo. E aí será uma forma de controle interno. Então, o Poder Judiciário,
ele vai lá produzir seus atos administrativos. Lembra que o Poder Judiciário não pode exercer de forma atípica a função administrativa? E aí é necessário que ocorra um controle interno. Esse controle interno é realizado dentro da estrutura do Poder Judiciário, é o controle administrativo. Então não fique com a mentalidade de que o controle administrativo ele é exclusivo da estrutura do Poder Executivo. Tá? Então você tem que colocar aqui que esse controle administrativo ele é interno. Primeira observação, e ele é interno por quê? Porque ele é exercido dentro do poder. Tá? Já vi questões do CESP falando que o poder, o controle administrativo é exclusivo do poder executivo. Não. O controle administrativo ele é exclusivo da estrutura interna de cada poder. O poder executivo ele exerce com maior volume a função administrativa, beleza? Mas o controle administrativo ele pode acontecer na estrutura interna do poder legislativo, na estrutura interna do poder judiciário. Por isso é uma forma de controle interno de cada poder, tá bom? Guarda essa informação. Poder judiciário vai poder exercer a autotutela em relação aos atos que vier a produzir na sua estrutura. Poder legislativo vai poder realizar a autotutela em razão dos atos administrativos que produzir dentro da sua estrutura. Controle administrativo ele é pertinente à estrutura interna de cada poder, beleza? E aqui um ponto importante. Autotutela e tutela administrativa, você não pode confundir. Então, coloca aí para a gente anotar o que é. Vou fazer um quadrinho aqui diferenciando, tá bom? Você sabe que a autotutela, ela não é tutela administrativa. Já estudamos isso lá em organização. A autotutela, ela é interna da mesma pessoa jurídica, certo? A autotutela, ela deriva da relação de subordinação hierárquica, né? E na autotutela, falamos em anulação e revogação. A autotutela é a ferramenta que a administração pública possui para, dentro da sua estrutura, dentro da mesma pessoa jurídica, rever atos ilegais, rever atos que não sejam mais interessantes à administração pública. E aí isso tudo decorre daquela estrutura hierarquizada. Dentro da própria estrutura do poder, dentro da estrutura de uma entidade administrativa, dentro da estrutura de um ente federativo, estamos falando da mesma pessoa jurídica. Dentro dessa estrutura você tem toda uma relação subordinada, uma estrutura hierarquizada. A autotutela ela existe nessa estrutura. E a tutela administrativa, você lembra que é uma forma que a administração pública direta tem de supervisionar as atividades da administração pública indireta. Aqui nós falamos em controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa. Não é uma relação hierarquizada, não há subordinação, porque estamos falando da estrutura da administração direta e a estrutura da administração indireta. É uma relação de vinculação. Então você vai colocar aqui que, primeiro, são pessoas jurídicas diferentes, remete lá a relação da administração indireta para com a administração direta. Aqui estamos falando de uma relação de vinculação. E a finalidade não é anular ou revogar atos, mas verificar se as atividades institucionais estão sendo cumpridas. Acompanhar atividades institucionais, se elas estão sendo de fato cumpridas de acordo com a legislação que criou, autorizou a criação dessa entidade. Lembra também na autotutela administrativa? Deixa eu mudar a cor.
Na autotutela administrativa, anulação, atos ilegais. A administração pública deve anular o ato. E revogação. Na revogação, a administração sabe que é um ato legal, mas esse ato ele já não é mais interessante à administração pública, não é mais interessante à sociedade. Então, o gestor público ele tem uma margem de discricionariedade na produção desse ato e, em razão da oportunidade da conveniência, o gestor público pode chegar à conclusão de que não há mais necessidade da existência desse ato. E aí falamos na revogação. São duas formas de expressão da autotutela, tá bom? Então, o controle administrativo ele passa pela autotutela e passa pela tutela administrativa. Bom, no que diz respeito à iniciativa ou não desse controle, se faz parte da administração ou não, então aqui, se a própria administração tem iniciativa para o exercício desse controle em razão das suas próprias ferramentas, então a administração está realizando inspeções, auditorias, o controle é de ofício, né? Então, iniciativa própria da administração. Agora, se a administração é provocada, olha, alguém alerta a administração, pode ser uma entidade externa, pode ser o particular, a provocação. Então, aqui na provocação, decorre de provocação externa. Decorre de provocação externa, decorre de manifestações externas. Aqui eu tenho um ponto importante que diz respeito ao direito de petição. Por quê? O indivíduo, o particular, ele pode ser uma dessas fontes de manifestação externa. Então, ele pode fazer petições à administração pública, né, requerimentos, solicitações, a grosso modo, para você compreender, a administração pública alertando a administração que há um ato ilegal. Então, esse direito de petição, ele está lá no artigo 5º, inciso 34 da Constituição. E aí, doutrinariamente, você tem esse direito de petição de duas formas. Representação ou reclamação. Qual é a diferença? Na representação, o peticionante, aquele que faz o pleito à administração pública, ele pede a anulação de um ato lesivo que seja lesivo a toda a coletividade, a todo o interesse público. Ato lesivo ao interesse público. E na reclamação, não. Na reclamação, o peticionante, aquele que faz o pleito à administração pública, ele quer que seja retirado, que seja declarado nulo um ato que gera prejuízo, que viola um direito do próprio particular que está fazendo o pleito. Então ele faz um pleito em interesse próprio ali. Então na reclamação, ele busca ilegalidade de ato que causa prejuízo individual. Então, na representação, o pleito é em prol da coletividade. Na reclamação, é um pleito particular. Mas as duas são expressões do direito de petição apontando para a administração pública que existe um ato ilegal. Bom, eu encerro aqui o controle administrativo e a gente vai pulando agora para o controle externo, beleza?